Então, eu sei que isso aqui vai ser um tanto mais complexo. Tá bom. Aí isso aqui fica para vocês. Aí esse aqui fica para vocês. Aí eu vou dar para vocês 3 minutinhos, vai, 3 minutinhos. Aí vocês vão respondê-las. 3 minutos. 3 minutinhos só. Mas que isso é podcast. Aproveitei esse momento aqui para dar uma observada no. O texto de hoje é Romanos 3, do 10 ao 18, tá? E talvez o texto dê uma noção para nós. Existem outros, mas... Os aluninhos ali, ó, discutindo sobre livre-arbítrio, livre agência. Povo legal, povo legal. Oferta gratuitosa, oferta. Não. Gosto furoso. Mais 30 segundos. 30 segundos. É só para relembrar aí, né? Porque temos os experts aqui. Essa é a parte interessante, O bom da justificativa é que possa envolver textos bíblicos também, né?
Tem que dar nossa arma aqui. Ó, eu tô vendo a Bíblia aberta ali, ó. As meninas estão... a responsa ali, ó. Ih, ó, nossa arma aqui. Pegando o símbolo de Westminster aí. Tá burlando o sistema, tá burlando o sistema. Vamos lá. Vocês estão... O pessoal tá falando de predestinação aqui. Eu digo, cara, o pessoal já tá... Deu o primeiro passo, o pessoal já tá lá na frente. Já. Eu não falei que o pessoal aqui é tudo expert, pô. Eu tô falando aqui. Vamos lá, o tempo acabou. Coisa boa, né? Acabou-se que era doce. Nossa, ainda quero ouvir vocês falarem. Vê aí. Quem vai falar primeiro é quem tá em maioria, né? Quem vai falar primeiro é quem tá em maioria. Deixa eu botar pra lá aqui, ó. Eu acho que tá meio torto, mas se cair o problema é assim. Porque o celular... Mas vê. São 2 perguntas, né? Então, primeiro eu gostaria que vocês... Assim, caso tenham mais de uma definição para vocês aí, não tem problema. Aí vamos ouvir as meninas. Primeira pergunta, né? O que é... Depois ele fala ali também. Aí vocês podem... Ok. Pronto. O que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio fala sobre que temos o poder de escolher o bem ou o mal, temos o poder de escolher a Deus e de não escolher, de não escolher a Ele, de seguir a Ele ou de não seguir. Isso seria o livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolher. Então, se nós fôssemos pessoas neutras, podemos escolher seguir a Deus ou não seguir, fazer as coisas boas e não fazer. Isso seria um pouco sobre isso. Isso seria o que a Marisa falou no contexto teológico. No contexto geral, livre-arbítrio, a gente está pensando aqui, é a capacidade que o ser humano tem de escolher as suas ações, suas próprias vontades. Só que a gente vai ver um pouco sobre isso, acredito que acreditamos que o cristão, por si só, ele não tem livre-arbítrio. Inclusive, que é a próxima pergunta da gente, né? Nós temos livre-arbítrio justificados. Então, quer responder? Não, nós não temos livre-arbítrio. E aí a gente, pelo menos a gente separou 2 textos que podem justificar isso. O primeiro está no Salmo 139:16, que diz: os seus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Em Romanos 8, que inclusive é um dos capítulos que a gente vai estudar mais lá na frente, ele é como se fosse o ápice da montanha. O versículo 28 e 29 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. A gente muitas vezes entende da forma errada e fala em relação a adversidades, né? Eu posso estar passando uma dificuldade, mas tudo aquilo vai cooperar para o meu bem. De fato, a gente tem também esse significado. Mas nesse texto aqui, todas as coisas cooperam para o bem, ele está falando em relação à salvação e não em relação à adversidade. E aí, a parte do versículo fala daqueles que são chamados, não é daquele que escolhe, mas dos que são chamados. O versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Conheceu aqui no sentido de elegeu, aos que de antemão elegeu. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, nós não temos um livre-arbítrio. E uma coisa também interessante que a gente pode destacar é que tiveram, sim, pessoas na Bíblia que tiveram livre-arbítrio, que foi Adão e Eva, né? E eles acabaram usando esse livre-arbítrio de forma errada, por conta disso o pecado veio a toda a raça humana. Mas não, nós não temos livre-arbítrio. Essa questão é que agora a nossa natureza é inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Nasceu de Adão e Eva, agora é de corromper. Somos corrompidos nessa questão. Nós estamos inclinados para o pecado, então
conseguimos escolher. Em Romanos, que a gente vai começar a ler, fala que somos totalmente provados, não escolhemos a Deus e nem queremos Ele. Também eu lembrei da música do Marco Teles, que fala isso. Fala bem essa frase, essa questão. Qual Sobre delas? que a gente não consegue ir até Deus porque não temos o livramento, não conseguimos querer coisas boas se Deus está agindo em nós. E tem o versículo 30 também aqui, que ele diz assim, aos que predestinou, a isso também chamou, e aos que chamou, a isso também justificou. Então, assim, nós não temos livre-arbítrio. E uma coisa também tem Charles Spurgeon, ele até fala assim, né, que de fato nós não temos livre-arbítrio. Foi Deus que nos escolheu, porque se fosse nós que tivéssemos de fato essa decisão de escolher a Deus, a gente escolheria Ele. E qual o motivo dele ter escolhido a gente também não sabe, isso é graça. E a gente pode surpreender a Deus em toda a sua totalidade. As meninas... Eu não vou atribuir nenhum juízo, eu quero que depois a gente consiga ter um... Mas agora os meninos... A nossa foi sobre a livre agência. Eu até pensei, tipo, a livre agência, né? Mesma coisa até a Agostinho utiliza o mesmo termo, né? Que livre-arbítrio. Não, tipo, é sobre essa questão. Acho que uma coisa central para a gente entender, né? A livre agência, é a gente entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente conseguir entender o quanto as nossas ações estão debaixo ainda da soberania de Deus. E o quanto elas são pecaminosas é responsabilidade nossa. Entendendo que Deus é soberano sobre essas coisas. Então a livre agência seria mais essa questão. Temos escolhas, não somos como se fosse marionetes, né? Sem decisão, sem escolha livre, mas essa escolha ela é coordenada, ela é soberanamente orquestrada por Deus. Então essa questão que a livre agência fala é mais sobre isso, né? Sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que ela anda lado a lado, que o Senhor ele coordena, mas a responsabilidade daquilo, sendo pecaminoso, sendo mal, vem por homem, né? Isso é a responsabilidade humana. Eu também que é um ponto que o Cássio falou, sobre esse que não temos em si um desejo para Deus, né? Que é o que o capítulo 3 de Romanos vai falar, que é sobre essa pecaminosidade, que não é só os judeus, não só os gentios, mas todos, que abrange a todos, que estamos no pecado, que se não fosse Deus, não chegaríamos a Ele, se não fosse a sua graça que veio primeiramente a nós, não chegaríamos a Ele. Desse ponto, né, da livre-agência, desse ponto, que se Deus não estivesse agindo através de nós, não poderíamos chegar a Ele. Porque, como eu ia tratar, né, Paulo vai tratar sobre em Romanos 7, que o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Fala que a natureza pecaminosa ela é buscada para fazer o mal. O que mesmo eu não querendo, isso eu faço. Porque não éramos dominados para mais não tínhamos Cristo, mas éramos dominados pelo pecado. Como vimos a graça de Deus, que vai começar a tratar em Romanos 8 também, não há mais condenação, pois não vivemos mais pelo pecado, mas fomos justificados por Cristo. Já não vivemos mais uma vida de pecado, ou nem uma escravidão dele. Hoje vivemos mais para Cristo e vivemos agora pela sua força que nos lidera e que nos leva a ter. Não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Curioso. Eu escrevi aqui embaixo, mas o meu piloto acabou. Mas, para a gente poder voltar diretamente, a gente não vai perder esse diálogo, o bom desse diálogo. Coloca por aí. Mas o diálogo que a gente vai ter, é bom que a gente já tenha estabelecido algumas questões, mas eu achei legal que a gente entendeu para algumas coisas, eu achei interessante que a gente vai poder pensar sobre elas no tempo que a gente está tendo. Abramos lá em Romanos 3. Mas obrigado a todos por terem participado, tá? Achei a colocação de vocês muito proveitosa. Sem elas, a nossa aula ela ficaria mais em tons de cinza, agora ela está em um colorido bonito, que vai torná-la mais interessante, se posso dizer desse modo. Ou até melhor, porque sinceramente, se eu fico falando assim, mas Modéstia. Mas vamos ler Romanos 3, versículo 10 a versículo 18. Como todos aqui já careca de saber, então é mais normal, não é mais uma apresentação disso. Vai ter apresentação por questões mais burocráticas. Mas
Em geral, esse é um dos textos que melhor falam desta doutrina aqui. A gente já vem falando dela de modo mais singelo, de modo mais velado ali, porque ela já está sendo dita, mas ela não foi apresentada enquanto doutrina, de modo firme. Só que agora Paulo, ele vai nos apresentar isso de modo bíblico. Ele vai pegar, ele começou a falar logicamente da criação e a revelação de Deus, mas agora ele vai pegar a Bíblia e dizer assim, ó, é isso que a Bíblia diz sobre nós. Somos isso aqui. Ponto. E aí ele vai fechar a parte sobre a depravação total, dizendo assim, ó, é isso aqui que é uma doutrina. É isso aqui que a Bíblia diz sobre nós. Então, é esse nome que a gente vai dar para a doutrina bíblica que está encontrada nesse texto. E como a gente já tem conectado com doutrinas, é na hamartiologia, é na doutrina do pecado. Então, literalmente, a aula de hoje é sobre doutrina do pecado. A hamartiologia, e especificamente o nome que a gente dá na hamartiologia é a depravação total. Tem outros nomes que se dão: corrupção radical, corrupção total, a pecaminosidade universal. Tem vários nomes que a gente dá para essa doutrina, mas a mais normal dentro da teologia reformada, e eu diria até mais protestante em geral, é a depravação total. É um termo que é tanto utilizado tanto por calvinistas quanto por arminianos. Então, a depravação total é o nome que a gente dá para quando a gente vai falar sobre a natureza pecaminosa da humanidade. E aí nós vamos ler o texto, e o texto diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Sua garganta é um sepulcro aberto, suas línguas eles as usam enganosamente. Veneno de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, destruição e miséria estão em seus caminhos. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse texto, ele é bem curioso, porque logo mais adiante, no 19 e 20, Paulo vai tratar e vai fazer a conclusão. Essa conclusão não ficou comigo, ficou com o próximo da lista. Mas aonde a gente pode ver aqui, nós vemos Paulo citando inúmeros textos bíblicos. Paulo está citando vários salmos e um texto de Isaías. E aí, o que eu quero que a gente pense quando a gente for fazer a exposição é, primeiro, pensar no seguinte: Calvino, eu vou ler esse trecho que Calvino menciona, ele diz aqui assim: até aqui, Paulo arrasou, ele constrói com o fim de convencer os homens da iniquidade deles. Ou seja, do 1 até o 3 até agora, Paulo está dizendo assim, ó, ele quer mostrar para a humanidade, para os romanos lá, olha, vocês são pecadores, vocês nasceram pecadores e vocês são incapazes de buscar Deus por conta própria. E aí, agora, começa seu argumento a partir da autoridade, a qual para o cristão é o gênero mais forte de prova, contanto que a autoridade proceda unicamente de Deus. Que os mestres da igreja aprendam aqui, ele está fazendo uma exortação, o caráter do seu ofício. Se Paulo não sustenta nenhuma doutrina que não pode ser confirmada pelo sólido testemunho da Escritura, muito menos aqueles que não têm nenhuma outra comissão senão pregar o Evangelho, o qual receberam através de Paulo e de outros, para que não se aventurem noutra direção. E aqui Calvino está fazendo um apontamento, e é interessante isso, porque vai direcionar não somente esse estudo sobre depravação total, mas sobre todas as doutrinas da graça que a gente eventualmente falar. Porque a grande ideia aqui, de que o Calvino está comentando, é: a gente não pode expor nada e nem tentar convencer ninguém de nada que a gente não possa convencer através da Escritura. Um dos princípios do reformado é o solo da Escritura, somente as Escrituras. Se não puder ser comprovado pela Escritura, vai ser rejeitado. A reforma protestante ela é baseada nisso, sobre se não é bíblico, não é meu, não é para mim, não me interessa. Então, ele está colocando aqui a Escritura justamente para dizer, olha, a Escritura diz isso. Então, vamos ficar tranquilo. Então, eu vou só retomar esses trechos. É ao vivo, né? Mas, vê, a gente tem alguns trechos que eu vou separar para vocês aqui. Vou abrir minha Bíblia também. Romanos 3. Se vocês olharem, no versículo 10 até o versículo 12, ele está apresentando um salmo. Do Salmo 14, na verdade são dois salmos idênticos. Né? Tanto o Salmo 14, versículo 1 ao 3, e o Salmo 53, versículo 1 ao 3. No versículo 1, 10 ao 12, aqui em Romanos, ele
ele está citando esses dois salmos, que são idênticos. Se você pegar o salmo, você vai dizer, eles são 100% com algumas micro diferenças, mas eles são literalmente. Se você pegar o salmo 14, pegar o 53, você vai dizer, ué, eu já li isso aqui em algum lugar. É literalmente, ele reescreveu o salmo com alguma outra diferença de palavra. Como a gente talvez não tenha tanto tempo, eu não vou tentar me ater tanto. Mas esse primeiro, do versículo 10 ao 12, nessa primeira citação do Salmo 14 do Salmo 53, ele está estabelecendo um princípio geral. Então a gente já vai começar a ver aí. Ele vai estabelecer algo que é geral e é universal. Que é, inclusive, no mesmo Salmo também é dessa maneira. Ele diz, ninguém é justo. Né? Se alguém quer ler, fica à vontade. É porque a gente vai variando também traduções. Então, É o versículo 10. 10 ao 12. como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui a gente já define a doutrina da depravação total e inclusive o nosso diálogo sobre livre-arbítrio ele puxa para cá. E aí eu vou fazer um comentário sobre, por exemplo, eu vi que as meninas elas pegaram dois caminhos de explicação do porquê o livre-arbítrio não existe. Como assim? Eles pegaram a ideia também da soberania de Deus, do fato de Deus predestinar, mas também puxaram para o caminho da depravação. São dois caminhos que dão esse mesmo sentido, que dão uma ideia de livre-arbítrio, mas eles são bem mais complexos, porque eles... Você vai dizer, mas onde eles se encaixam? Estão juntos. Mas aí tem um elo entre eles, que aí vai ficar um pouco mais complexo. Como assim? Na aula da gente, a ideia de livre-arbítrio vai estar girando em torno do plano natural, da gente poder dizer assim, até a pecaminosidade humana. Mas quando a gente falar de predestinação, por exemplo, a coisa fica um pouco mais complexa. Foi essa dúvida que surgiu aqui quando a gente estava debatendo o assunto. Se o livre-arbítrio é em relação à salvação, ou é em relação ao seu dia a dia da gente tomar decisões de se eu quero ir para cá ou para cá, se eu quero fazer isso ou aquilo. E aí a grande sacada é que a palavra ela realmente tem essa dubiedade, ela tem essa dificuldade para nós. Tanto é que, por exemplo, vai ter autores reformados que vão utilizar o termo livre-arbítrio. Vai ter autores reformados que vão utilizar. Só que aí eu queria puxar a fala de alguém que é específico para falar disso. E aí eu vou falar no termo da aula de hoje. Mas eu vou, como esse assunto da predestinação apareceu, eu vou tocar nele também. Mas a gente vai por parte para eu enlouquecer também falando. Mas veio. Eu vou pegar dois trechos, duas falas de Calvino nas Escrituras. A primeira fala ele diz assim: então, devemos considerar de fato que o homem tem essa espécie de livre decisão. Aí Calvino está dizendo, o homem tem uma espécie de livre decisão. Ele tem uma espécie de livre decisão. Tem essa espécie de livre decisão. Não porque tenha livre escolha igualmente para o do bem e do mal, mas porque age impiamente segundo a sua vontade. Isso eu amo esse trecho, vamos lá. Não por compulsão. Excelente definição, de fato, mas porque dá nome tão altivo a coisa tão ínfima. Então ele está falando da pecaminosidade, aí ele está falando do termo livre-arbítrio. Aí está dizendo, para que dar um nome tão altivo a uma coisa tão ínfima? Porque em filosofia, ela vai ter um dicionário normal, vai falar que é livre escolha normal, um dicionário de língua portuguesa em geral. Mas quando a gente pega um dicionário filosófico, ou em termos filosóficos, livre-arbítrio, a palavra livre-arbítrio, até separei duas falazinhas, que eu esqueci de ler, mas no livro do pastor Iago Martins, do Cristão Reformado, ele coloca uma definição de livre-arbítrio lá, e ele diz uma coisa bem simples, né? O que é livre-arbítrio? O que livre-arbítrio significa? A palavra livre-arbítrio significa vontade, tá? No caso, a palavra arbítrio. Arbítrio é vontade. Então seria uma vontade livre. Aí ele diz, então livre-arbítrio fala de uma vontade livre do homem. Então a ideia aqui de livre-arbítrio é que um ser humano, de um ser que possui vontade livre, ou seja, aí com vontade a gente vai pensar, o que é vontade necessariamente? Ou seja, eu desejo aquilo que eu quero desejar, eu quero aquilo que eu efetivamente quero. Só que aí a grande sacada para nós é de que o ser humano ele quer, ele tem vontade, ele consegue escolher. Mas a vontade dele, e a maravilhosa fala de Lutero, porque Lutero escreve um livro só sobre isso, a escravidão da vontade.
da escravidão da vontade, o arbítrio escravo mesmo. Então, o que é isso? É a ideia de que nós temos vontade, nós queremos, e nós fazemos coisas que queremos. Só que a ideia é que a nossa intenção, ela não necessariamente é livre. Nosso arbítrio é escravo. A gente livremente escolhe pecar. A gente livremente escolhe que pecado a gente age. Porque o homem natural, e aí está falando do homem natural, o homem cristão, a pessoa que foi alcançada pela graça é diferente. Já é outra questão. Mas, por exemplo, tudo que alguém que está fora de Cristo faz é pecado. O fato dele comer, o fato dele beber, o fato dele, e eu estou fazendo referência diretamente a quer comais, quer bebais, ou faças outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Aí a pergunta que se faz é, o ímpio bebe um copo d'água para a glória de Deus? Não. O ímpio come algo para a glória de Deus? Não. Ele faz tudo para a glória de Deus? Não. Logo, tudo que ele faz é pecado. E ele, justamente aqui onde entra o versículo 12, na parte final lá, ó, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ou seja, mesmo as melhores ações do ímpio, elas são trapos de imundícia. Elas não são boas para Deus. Elas vão chegar diante de Deus e olha só, olha, eu fiz bondade, mas você fez bondade. Ah, mas eu queria fazer o bem, mas a vontade dele é escravo do pecado. A vontade sempre vai estar direcionada a quem? Eu quero ser elogiado. Então ele fica mal quando ele não é elogiado para aquilo bem que ele fez. Ah, então você percebe que até as boas intenções estão manchadas pela pecaminosidade. Ele vai fazer o bem porque ele quer um elogio. Ele vai fazer aquilo ali para que vejam e elogiem ele. Ele vai fazer aquilo ali porque ele quer uma recompensa. O ser humano ele sempre quer algo em troca. Ele sempre é egoísta, ele sempre é mau. Então, quando a gente diz que não temos livre-arbítrio, não é simplesmente dizer que a gente não consegue escolher Deus. É porque nossa natureza é tão manchada pelo pecado que a gente vai olhar para Deus na sua maravilhosidade e vai dizer, não quero. É você ver maná caindo do céu e você ver você dizer que quer voltar para o Egito. É você ver o mar se abrir e você dizer, melhor as carnes que a gente comeu no Egito, melhor a cebola. É você olhar para a coisa mais maravilhosa e você voltar. Uma ilustração que o pastor Paul Washer ele fala é que o porco é da natureza do porco lama. Você vai tirar ele da lama, vai limpá-lo e vai dizer, porquinho, fica aqui. Aí quando você menos esperar, ele vai correr e vai voltar para a lama. Porque é da natureza dele a lama. É que nem você querer que uma mangueira dê maçã. Não tem como. É da natureza da mangueira, da manga. É da natureza da macieira, da maçã. Então, é da natureza humana pecaminosa, pecado. E não é simplesmente, não, então, mas fulano não adultera, fulano não fuma, você fuma cachaça, velho. Não bebe cachaça, não sei o quê. Aí, que é normalmente um padrão que a gente olha para julgar se a pessoa é pecadora ou não. Mas aí, mas ele nunca fornicou com ninguém, ele nunca fumou, ele nunca fez isso, você começa a fazer um checklist da pessoa. Mas aí, ele prega na igreja, ele ora horas a fio, mas se ele não é convertido, as horas a fio dele em oração são contra Deus, porque ele está orando por verdade, por coração pecaminoso. Ele lê a Bíblia mais 50 vezes, mas se o coração dele não for transformado, ele está orando para desonra de Deus, porque aquilo ali é para mostrar que sabe mais. Então, o coração não transformado, ele pode até fazer coisas boas, mas o coração pecaminoso vai transformar coisas boas em más. E é isso que é a lei. A lei é boa. Mas se um pecador está praticando a lei, sem um coração transformado, ele está fazendo aquilo para chegar para Jesus e dizer assim, ó, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ele cumpriu os mandamentos, você vai fazer, olha, então você está salvo se você cumprir tudo. Aí Jesus vai e diz, e falta uma coisa. Mas Jesus acabou de dizer que ele cumpria, ele disse que você tem que cumprir para ser salvo. Então o ponto é bem esse. A natureza pecaminosa, ela é incapaz de agradar a Deus, porque ela não possui fé. E sem fé é possível agradar a Deus. E aí, mas eu creio que Deus existe. Mas a fé que Deus requer é uma fé que troca os meus motivos humanos pelos motivos divinos. É quando a gente para de fazer as coisas pela minha vontade, mas fazer pela vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade. E aí o Calvino tem outra fala aqui, ele diz assim, ó, mas pergunto, quão pouco não são os que ouviram falar de livre-arbítrio como atributo do homem, não concebe imediatamente senhor de sua própria mente e vontade, capaz por conta própria de inclinar-se quer para o bem, quer para o mal. Se alguém, então, consegue usar essa palavra sem interpretá-la equivocamente, não o incomodarei com isso, por conta disso. Quanto a mim, prefiro não usá-la, isso que alguém falando. E gostaria que outros, os que buscam o meu conselho, a evitem. Então, o Calvino diz, olha, eu entendo que a palavra livre-arbítrio ela pode ser usada em vários sentidos, em muitos momentos. Mas ele diz, mas
é muito normal, inclusive, quando a gente ouve alguém, não, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe o nosso destino, a gente escolhe assim, Deus, não seguir. Normalmente, quando a gente ouve essa palavra, a gente coloca o ser humano como o senhor de sua vida. Inclusive, essa palavra ela foi cunhada justamente em contextos em que a livre-arbítrio significava capacidade livre de tomar decisões e de escolhas, inclusive de escolher Deus. A gente viu hereges ao longo da história da igreja, como Pelágio, e toda a corrente de Pelágio. A gente viu Erasmo de Roterdã, católico. E hoje em dia a Igreja Católica se fundamenta na sua obra de salvação totalmente na ideia de livre-arbítrio. Então nós vemos que, por mais que no momento Agostinho de Hipona lutou contra Pelágio, a igreja que disse, olha, não, realmente Agostinho está certo, e que tem Agostinho como um santo, hoje é uma igreja totalmente pelagiana. Totalmente pelagiana. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando disso. Só fazendo uma aspa, assim, para a gente não perder, as meninas falaram de predestinação, que é o ponto diretamente seguinte, se a gente for olhar para esse texto da graça, né? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Mas, nisso que a gente está falando agora, essa predestinação ela ainda não nos toca. Você dizer, como assim? Porque em algum sentido, como a gente colocava no texto de Salmos, ele fala que tudo foi determinado. Então ali ele toca, nesse trecho aí, a gente pode pensar, não temos livre-arbítrio no sentido de que nenhuma das nossas ações não foram determinadas. Aí a gente poderia falar de livre-agência. Mas quando a gente olha e percebe essa questão de determinação de Deus, nem Adão nesse sentido teria. Porque até as ações dele foram delimitadas por Deus, decretadas por Deus. Então é bem mais complexo. Então, a gente fala de livre-agência no sentido de pecaminosidade. E aí é onde a gente entra na fala dos meninos. E tem aqui uma definição da Bíblia do Estudo de Genebra. Ele diz assim, a livre-agência simplesmente reconhece que os seres humanos possuem vontade própria. Eles possuem vontade própria. Todos os seres humanos são agentes livres, que inclusive é uma expressão que vai ser muito usada em meio reformado. Somos agentes livres. No sentido de que tomamos decisões do que faremos. Ou seja, eu posso decidir tomar um copo d'água. Eu vou lá e pego um copo d'água. Eu fiz. Eu usei livre-arbítrio? Não. Eu usei livre-agência. Por quê? Como eu disse, porque a minha vontade ela é cativa ao pecado. Então, as minhas ações eu não posso escolher se eu faço uma ação boa ou se eu faço uma ação ruim. Eu não posso decidir se eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou não. Isso é pecado. A pessoa que não tem Cristo. Então, a ideia é de que o ser humano ele toma a decisão do que vai fazer, mas ele não toma a decisão da intenção. A intenção, normalmente, ela é delimitada pela própria natureza. A vontade é escrava. E aí, a livre-agência não inclui a capacidade de fazer qualquer escolha moral em qualquer circunstância. Então, e nem a capacidade de escolher Deus. Então, quando a gente fala de livre-agência, a gente está falando o seguinte, eu posso escolher beber um copo d'água, posso escolher vestir essa camisa, escolher outra camisa. Isso é livre-agência. Por quê? Porque isso é uma decisão de ação. Por isso que é livre-agência. Eu sou livre de decidir ações. Só que a intenção das ações desmonta o pecador. A gente consegue recuperar um pouco dessa intencionalidade quando a gente é convertido. Mas o pecador, ele por mais que decida fazer isso ou aquilo, ou até mesmo vir para a igreja, e aí é o que toca a gente, levantar a mão, às vezes chorar por alguma questão emocional, ir lá na frente, chorar, dobrar os joelhos, fazer a coisa mais emocional do mundo, e ficar por anos na igreja, e depois você descobrir que aquela pessoa nunca foi convertida. Por quê? Porque eu posso decidir frequentar uma igreja, eu posso decidir ficar num grupo de jovens, eu posso decidir ser um pregador, eu posso decidir um monte de coisas. Só que qual é a questão? É que se eu não fui transformado, as minhas motivações são motivações pecadoras. Porque eu quero pregar, porque eu gosto de ser visto. Eu gosto que as pessoas me elogiem quando eu termino de pregar. Olha só que pregação incrível, eu amo isso. Eu amo que as pessoas me elogiem. Verdade. Muito. Qual é o ídolo? Eu. Olha, que coisa maravilhosa. E aí a gente fez da mais alta tipo de pregação que foi embora. Aí você diz, perdeu a salvação? Não, nunca teve. Ele estava lá pelos motivos errados. E alcançou oportunidade. Então, a gente precisa olhar para nós e pensar, caramba, será que eu sou convertido? Será que eu fui alcançado pela graça? Será que as minhas intenções estão sendo mudadas vez após vez? Ou eu só estou no engano religioso? De que eu estou achando que sou convertido porque eu frequento a igreja desde que nasci. Inclusive, os
e eles me estão aqui para não deixar mentir, mas aqueles que normalmente crescem na igreja, eles são os mais iludidos em relação a isso. Porque os pais levam para a igreja e eles estão lá na igreja e não, porque a pessoa pergunta, quando você converteu? Ele, desde que eu nasci, eu de crente, eu tenho medo do que disse. É do meio da minha mãe. Aí, você tem quantos anos de crente? Eu tenho 22 anos de crente. Aí eu digo, tu tem 22 anos, né? Tenho. Ué, tu nasceu na igreja? Nasci na igreja. Aí eu digo, amém. Às vezes só não consegue mapear realmente a conversão. Mas é muito perigoso quando a gente não consegue perceber que a gente era pecador. Nunca fui. Como assim? Caramba! Poxa, meu Deus! É bom do jeito de Jesus. Mas tipo, caramba, velho. Então, a ideia da depravação total, ela tira de nós a condição de pensar, poxa, olha só, eu sou um crente tão bom. Então, a gente precisa até pensar, caramba, eu estou fazendo a coisa certa. Mas a pergunta do cristão é, será que eu estou fazendo a coisa certa pelo motivo certo? E essa que é a grande questão, a gente mapear o nosso coração. Aí você diz, como é que eu mapeio o meu coração? Aí é Salmos 19. Vou até ler aqui para nós. Que eu digo, é Davi entendendo depravação total. Salmo 19, ele diz assim, ó. Davi, não vou ler todo, obviamente. Ele diz assim, o verso 12 e 13. As traduções podem estar diferentes, mas diz assim. Aí Davi diz, quem é capaz de distinguir os próprios erros? Aí ele diz, absolve-me das faltas que me são ocultas. Olha o que Davi está dizendo. Olha, absolve-me das faltas que me são ocultas. Davi está dizendo, olha, o que pode distinguir os próprios erros? Davi está dizendo, olha, eu devo ter pecado e nem sei que pequei. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Ou seja, tem pecado meu que eu sei que eu nem tenho consciência de que pequei. Às vezes eu fiz uma coisa ali, mas a intenção foi má e eu não percebi. Me perdoe, Senhor, pelas faltas que eu nem sei que fiz. Aí ele diz mais. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei culpável e inocente de grande pecado. Então ele coloca dois tipos de pecado aqui. O pecado intencional e o pecado, as faltas ocultas. Ou seja, pecamos desses dois modos realmente. Porque muitas das vezes a gente está achando piamente que a gente está fazendo a coisa certa. E às vezes está pecando contra Deus. Então a ideia é da gente sempre olhar, e Salmo 139 termina bem isso. Sonda-me e me conheces, me guia pelo caminho da vereda da justiça. Então a ideia é de que a gente tem que estar sempre pensando, Deus me sonda, Deus me mostra onde eu estou com a intenção errada, a coisa é certa, mas será que... 5 minutos, lembrando que vai ter ceia. Então a ideia mesmo é da gente parar para pensar e perceber que a nossa natureza é pecaminosa. E a aula de hoje ela é literalmente sobre depravação total. E não sei se deu para separar de livre agência e livre-arbítrio, mas dentro dessa questão, como a nossa natureza é pecaminosa, ela nos acompanha desde que nascemos. Então, não vai dar para ler todo, mas eu só vou fazer uma síntese. E ele diz, a sua garganta no sepulcro aberto, suas línguas eles as usam enganosamente, veneno de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, destruição e miséria estão nos seus caminhos. Não conheceram o caminho de paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui são vários salmos, não dá para a gente realmente citar cada um agora, porque não vai dar para conseguir, mas do 10 ao 12, a questão geral, a depravação total, em geral. Porque ele diz, ó, não há quem busque a Deus nenhum sequer. Ou seja, esse texto está dizendo para a gente, ó, não existe o livre-arbítrio de eu chegar a Deus. Aí você vai dizer, mas tem muito texto na Bíblia que diz, escolha a vida. Eu coloco dentro de você a morte e a vida, escolhe pois a vida. Como é que a gente entende isso? Olha aqui, muita Bíblia para colocar, né? Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de jeito para todo aquele que ele crê. Ó, todo aquele que nele crê, então eu preciso crer. Olha só, tem outro texto que vai lá dizer como, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí, onde está? E aí, cadê que não tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio, olha lá o livre-arbítrio. Eu digo, veja, Deus faz uma ordem, eu estava conversando sobre isso. Deus dá uma ordem, significa que eu sou capaz de cumprir. Isso é o primeiro ponto. Então, por exemplo, Deus diz para um aleijado, levanta. Ele, beleza, eu não consigo levantar. Ele diz para o morto, levanta. O morto não consegue levantar. A menos que Deus haja nele
e opere nele aquilo que ele quer que ele faça. Lázaro estava morto. Como é que o Lázaro ia sair? Ele falando, levanta. Você tem a livre escolha de levantar, Lázaro. Levante e saia. Lázaro não vai sair, a menos que Deus dê vida a ele, dê poder para ele, para que ele levante. E ele mesmo levanta, porque ele nem sequer ouviu que estava morto. Mas ao momento em que ele diz, levanta, a palavra de Deus gera aquilo que ele ordena. E essa é a mensagem da graça irresistível, que não é de hoje, mas é futura para o capítulo de Romanos. Então, quando ele diz, ó, levanta, aí ela gera aquilo que ordena. Então, quando o pecador ouve, se arrependa, a palavra de Deus gera em nós aquilo que ordena. Então, eu não quero me arrepender, eu não quero crer em Cristo. Mas quando eu ouço a palavra da mensagem da cruz, de arrependimento e de fé, meu ouvido ele é destampado. A fé vem, como a gente vê. A fé vem pelo ouvido. Então, aliás, eu até gosto mais da tradução, vem pela pregação. A pregação, ela vem e destampa os meus ouvidos. Ela abre o meu coração, arranca o coração de pedra que eu tenho e coloca um coração de carne. Naquele momento, eu abro os meus olhos e digo, como é que eu não queria ele? Como é que eu estava, como iludido eu estava com os meus próprios pecados? E você olha para trás e diz, meu Deus, como miserável eu sou. Por ter rejeitado tão grande salvação. Mas é Deus quem age através da sua palavra. Então é como ressuscitar um morto. Aliás, é ressuscitar um morto. Porque estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E nós recebemos vida porque de outra maneira não poderíamos. Deus diz, venham, me busquem de todo o coração. Só que quem vai buscar Deus de todo o coração? Somente aqueles que foram alcançados por uma graça irresistível. O humano vai dizer assim, ó, você pode dizer, vem. Olha só, tem um abismo ali. Ele não vai. A menos que Deus haja nele. Quem é que vai querer seguir após ele? Aqueles que foram alcançados por graça irresistível. Não tem livre-arbítrio. Tem Deus agindo graciosamente em salvar seus eleitos. Amém? Só para complementar, no livro de Hernandes Dias Lopes, ele toca nessa parte muito interessante. Ele diz assim, olha, é como se na porta do céu tivesse assim na parte da frente. Meu amigo, então se está cansado, sobrecarregado, eu vos enviarei. E aí quando a gente entra do outro lado da porta, tem escrito assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não consegue. Então, justamente, esse ponto foi muito interessante, porque a gente vive, a gente tem vivido, tem visto a Evangelho pregado dizer, entregue a Deus seu coração, tá, e tudo mais, mas nós, por nós mesmos, de fato, não conseguimos, né? Então é necessária a regeneração do Espírito Santo para que, de fato, a gente se volte para Deus. É muito interessante isso. A gente compreender que, de fato, é Deus que guia e orienta os nossos passos. E aí, a gente, se não fosse ele. Sim, total. Então foi meio, eu digo até meio bagunçado, porque é muita coisa que tentaram organizar. Mas espero que tenha pelo menos dado para separar a questão do livre-arbítrio como algo que a gente não possui, mas a livre-agência como essa capacidade que nós temos de tomar as decisões, mas sempre voltadas para a nossa natureza. Então, quando a gente é convertido pelo poder de Deus, a gente ainda tem livre-agência, porque a gente não pode tomar decisões se que a nossa natureza envolva. Mas agora a gente recebeu uma nova natureza de Deus, que é o Espírito Santo que está lá nos moldando, nos transformando cada dia, dia a dia. Então, agora a gente quer fazer o bem, mas ainda o pecado, a reminiscência do pecado ainda está em conflito. Então, estamos em luta contra essa natureza que ainda permanece em nós. Antes, nós estávamos entregues a ela, até mesmo quando a gente achava que lutava. Mas agora a gente está em guerra com ela e cada dia mais o Espírito nos molda para que possamos cada vez mais ser libertos dela, para no final não termos nem sombra de livre-arbítrio, nem nada. Sermos o quê? Completamente livres para escolher só o bem. Escolhemos só a vontade boa. Nunca mais pecaremos, porque não podemos mais escolher pecar. Hoje podemos escolher pecar ou escolher não pecar. Isso dentro da perspectiva de que nós temos essas duas naturezas e nós em conflito. Mas chegará um momento em que essa natureza pecaminosa vai ser extirpada e nós só poderemos escolher o bem. Não poderemos escolher pecar. Então, sem livre-arbítrio. Eu sei que é muita coisa, mas